Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, o Criador dos céus e da terra, o Senhor dos mundos, e que a paz e bênçãos de Allah estejam sobre o nosso apóstolo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caros irmãos, Allah escolheu um homem para a humanidade, que é o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, com o objetivo de tirar as pessoas na obscuridade e guiá-los para uma senda reta, para atingirem a felicidade que é o Jannah. E em cada profeta que era mandado ao seu povo, Allah subhanahu wa ta'ala dava a eles certos milagres, como foi dado Musa a bengala, como foi dado Jesus ressuscitar os mortos. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam também foi dado certos milagres ao seu povo. Um dos milagres que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi aquela que referiu no Coran e diz: اقتربت الساعة وانشق القمر. Aproximou a hora do Qiyama e a lua fendeu-se. Os homens de Meca, quando desmentiram o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele era um profeta de Deus, eles pediram a eles que desse um sinal. Disseram ao Muhammad: na verdade, o Musa, quando veio, trouxe a bengala, o Jesus ressuscitou os mortos. E o que você trouxe para a humanidade? Nós queremos que você fenda a lua. Queremos que você dê-nos esse tipo de milagre. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pediu a Allah subhanahu wa ta'ala que desse essa possibilidade, e Allah aceitou. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam indicou com o seu dedo a lua, e a lua fendeu-se. No hadith relatado por Imam al-Bukhari de Ibn Mas'ud, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين. وابن مسعود diz que a lua fendeu-se na era do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duas vezes. فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. A lua fendeu-se duas partes. Uma parte ficou acima da montanha e uma parte ficou acima de uma outra montanha. فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة. Então os kufares Qurayshitas disseram para todos que viviam em Meca: na verdade o Muhammad enfeitiçou-vos. فقال رجل منهم: إن محمدا إن كان ساحرا إن محمدا إن كان ساحرا وإن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها. Um dos homens de Qurayshitas disse: na verdade o Muhammad for um feiticeiro, ou se o Muhammad enfeitiçou-nos através da lua nessa cidade de Meca, então não é possível que esse feitiço atinja as outras regiões. فاسألوا من يأتيكم في بلد آخر هل رأوا هذا. Então vocês têm que perguntar às pessoas que vêm das outras terras, das outras regiões, se viram o mesmo milagre, se nas outras terras aconteceu essa fenda de lua. Então os homens de Meca esperaram chegarem outras pessoas das outras regiões e perguntaram. E as pessoas diziam que nós vimos a lua enquanto fendeu-se duas vezes. Um homem chamado Abu Jahl, o kafir, la'anahu Allahu alayhi, disse: هذا سحر. Isso que Muhammad fez é um feitiço. ابعثوا إلى أهل الآفاق حتى تنظروا أروا ذلك أم لا. Vamos lá mandar certas pessoas irem ter com aquelas terras lá em cima, para a gente saber se eles também viram a lua fendida ou não. Quando as pessoas que foram enviadas foram até lá, ouviram a mesma coisa. Então o Abu Jahl e o seu povo disseram: هذا سحر مستمر. Este é um feitiço avançado, é um feitiço que abrange em qualquer parte da terra. Significa que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de ter mostrado às pessoas de Meca o milagre que Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhe a ele, as pessoas rejeitaram. As pessoas não acreditaram que ele era um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. قال بعض السلف: والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية الكبرى الكائنة في العالم العلوي. Naquele dia, os mushriquinas e fora dos mushriquinas assistiram a este grande milagre
que acontecia no mundo celestial, a lua, não na terra, mas no espaço. فَلَمَّا شَاهَدُوا هَذَا أَمْرًا, quando eles testemunharam, assistiram esse assunto, لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ, eles não aceitaram. فَشَاهَدُوا أَمْرًا مَا رَأَوْا مِثْلَهُ, as pessoas de Meca assistiram um assunto que nunca viram na vida. وَلَمْ يَسْمَعُوا أَنَّهُ جَرَى لِأَحَدٍ مِنَ الْمُرْسَلِينَ قَبْلَهُ نَظِيرَهُ, e nunca viram que antes disso, que antes de a lua fender-se hoje, alguém no passado, dentre os mensageiros, tinha feito esse tipo de milagre. فَانْبَهَرُوا لِذَلِكَ, eles rejeitaram isso tudo. وَلَمْ يَدْخُلُوا الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ, e o imã, a fé, não entrou nos seus corações. فَقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ, e disseram, este é um feitiço avançado. Um dos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrou à humanidade, que ele era mensageiro de Allah, foi a fenda de lua. A lua fendeu-se duas partes. Uma parte ficou em cima de uma montanha e uma outra parte ficou acima de uma outra montanha. E as pessoas testemunharam isto. Mas muitos deles rejeitaram os mandamentos de Allah subhanahu wa ta'ala. E Muhammad sallallahu alaihi wasallam demonstrou à humanidade tantos milagres. Um dos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demonstrou à humanidade. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando emigrou de Meca para Medina, e quando foi construída aquela mesquita de Medina Munawwara, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fazia palestras, khutbas, enquanto encostava um tronco dentro da mesquita. Um dos pilares, cujos pilares naquele tempo era um tronco. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam encostava um dos troncos. Então um dia desses apareceu uma senhora e disse: "Oh Nabi Allah, oh profeta de Allah, podemos nós fazermos para ti um mimbar, para tu a subires ali e a fazeres a palestra, a fazeres os khutbas?" O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aceitou na proposta daquela senhora. E um dos trabalhadores foi pago e fez o mimbar. Sexta-feira levaram o mimbar para o masjid. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subiu pela primeira vez para fazer a palestra de sexta-feira no mimbar. No hadith relatado por Jabir, quando conta essa passagem, que está no Imam al-Bukhari, ele diz: فَلَمَّا سُرِعَ الْمِنْبَرِ سَمِعْنَا لِذَلِكَ الْجِذْعِ صَوْتًا كَصَوْتِ الْعِشَارِ. Quando foi feito o mimbar, nós ouvimos aquele tronco a chorar, a tirar uma voz como uma voz de um camelo pequeno. وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد الخواري. E no hadith relatado por Anas, quando conta a mesma história, diz que até a mesquita, uma parte da mesquita, demoliu-se por causa do som, do choro desse mimbar. وفي رواية سهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به. E as pessoas choraram tanto quando viram este tronco a chorar. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam desceu do mimbar e pegou o tronco, acarinhou da forma que uma mãe acarinha o seu bebê e disse: "Inna hadha baka lima faqada min adh-dhikr." Na verdade, esse tronco chorou porque perdeu o seu lugar de ser recordado a Allah subhanahu wa ta'ala. "Walladhi nafsi biyadi", eu juro, Muhammad, em nome de Allah, "Laula altazimuhu lam yazal hakadha ila yawm al-qiyamah." Se eu não acarinhasse este tronco, o tronco choraria até ao dia do julgamento final. O Hassan al-Basri, quando contava essa história, este hadith, ele chorava tanto e dizia: se o tronco tem o desejo de estar perto do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e de ouvir as palavras de Allah, a recordação de Allah, nós temos mais direito de amar o profeta e seguirmos o caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, um dos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aconteceu na era dele foi este, de chorar o mimbar, de chorar o tronco dentro da mesquita do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando foi feito o mimbar. E o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já demonstrou à humanidade que ele foi um profeta enviado pelo Allah subhanahu wa ta'ala. Por exemplo, hoje em dia todo mundo está infectado, todo mundo está afetado de HIV.
E muitas das pessoas estão infectadas dessa doença. O SIDA. Uma doença que não existia nos anos anteriores, nos séculos antecessores. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já falou sobre essa doença. Tem um hadith relatado por Imam al-Bazar que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها. Não aparece uma prostituição numa certa comunidade até que eles fazem ao ar livre. إلا أصابهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. Excepto aquelas pessoas serão infectados com umas certas doenças e feridas que não existiam nos seus antecessores. Hoje em dia, quando as pessoas aumentaram a prostituição, quando as pessoas não preservaram os seus sexos, essa doença, essas feridas já estão a ser vistas na nossa era. Até que os cientistas agora denominaram essa doença doença do século. Doença do século. Significa uma doença que surgiu nos séculos que nós estamos, não nos séculos antecessores. Então, um dos milagres do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi de informar os acontecimentos do futuro, como este. Um acontecimento que na era do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inexistia. Mas hoje em dia estamos a verificar, estamos a concretizar aquilo que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse à humanidade. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Allah diz no Coran que o Muhammad não fala do que está dentro do seu desejo, mas sim é uma profecia que ele foi profetizado com Allah subhanahu wa ta'ala. E um dos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam demonstrou à humanidade foi a sua viagem noturna. Hoje em dia um homem fica tão admirado quando ouve ou quando escuta que os cientistas atingiram a Lua, os cientistas descobriram outros planetas, mas no antepassado, os cientistas não sabiam que existem muitos planetas, até que eles desmentiam que existem tantos planetas. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala já referiu no Coran e diz: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louvado seja Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbil Alamin, Senhor dos mundos, Senhor dos planetas. Hoje em dia os cientistas estão aí a autenticar que afinal de contas o Alcorão já tinha dito, já tinha referido que existem tantos planetas desde o tempo passado. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele já efetuou uma viagem daqui do mundo para lá no sétimo céu. Não se admire de ouvir que o cientista fulano, o cientista X, atingiu a Lua, ou eles querem chegar ao Marte. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já ultrapassou 7 céus. E muitos hadiths sahihs relatados em vários livros que referem a essa viagem. No Bukhari, o Muslim, Ahmad ibn Hanbal e muitos etc. O hadith relatado do Imam al-Bukhari de Anas, radiallahu anhu, Anas bin Malik, ele diz que escutou, ouviu Abu Dharr, um sahaba ouviu a um sahaba, a falar que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم. فرج عن سقف بيتي, foi aberta a minha casa, o teto da minha casa foi aberto. Enquanto eu estava em Meca, Jibril desceu, abriu o meu peito, limpou com a água de Zamzam a sujidade que estava no meu peito. ثم جاء بطست من ذهب, depois trouxe uma panela de ouro. ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر ثم أطبقه. Uma panela de ouro que estava cheio de pedagogia, cheia de fé, e o Jibril entornou no meu peito e depois fechou. A viagem do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inicia aqui quando o Jibril desceu do céu, abriu o peito do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, limpou com água de Zamzam, trouxe a panela de ouro cheia de fé e de pedagogia, entornou no peito do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e depois fechou. E no hadith, rawahu Bukhari, Ahmad, Muslim,
O Anas ibn Malik diz que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Utitu bil buraq wa huwa dabatun abyadun fawqa al-himar." Foi trazido o buraq para mim. E é um animal branco que ultrapassa um burro, o adul al-baghal, mas mais ou menos como um mula, um animal denominado por mula. يضع حافره عند منتهى طرفه. O buraq coloca as suas pernas ali onde termina a sua vista. Farakibtuhu, e eu subi nele. Significa que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de partir pela sua viagem, o Jibril trouxe este animal denominado por buraq. E o profeta deu-nos características e qualidades de tal animal, que nós referimos acima. E no hadith relatado por Darimi de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, ele diz que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Falamma aradtu an arkibahu iltafata al-buraq." Quando eu queria subir o buraco mexeu-se. فقال له جبريل. Então o Jibril عليه الصلاة والسلام disse para o buraco: "Ya buraq, ما ركبك أحد أكرم على الله وأفضل منه." Nunca subiu-te um homem mais melhor e mais abençoado perante Allah subhanahu wa ta'ala como este homem Muhammad sallallahu alaihi wasallam que estás a lhe rejeitar. قال فارفض البراق عرقا. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que ali mesmo o buraco saiu suor por vergonha daquilo que ele queria fazer. Então saiu suor. قال أيوة في صحيح مسلم: فركبته فسار بي حتى أتيت بيت المقدس. وفي رواية بيت المقدس. O profeta diz que eu subi o buraco até que cheguei na casa ou na mesquita de Jerusalém, aquela casa sagrada de Jerusalém. فربطت الدابة بالحلقة التي يربط بها الأنبياء. Eu levei o buraco e fui amarrar no sítio onde os profetas passados amarravam seus animais. ثم دخلت, depois entrei na mesquita de Jerusalém, فصليت فيه الركعتين, e rezei naquela mesquita 2 rak'ah. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando entrou naquela mesquita de Jerusalém, encontrou todos os profetas enviados com Allah subhanahu wa ta'ala no passado antes dele, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele tornou ou foi o imamo daquele salah, com o sentido de que a profecia já tinha ultimado. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando acabou de rezar, reparou aos profetas e recordou um versículo do Corão que Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلِنَا وَسَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. E pergunta aos mensageiros que nós enviamos antes de ti: أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Tínhamos determinado para a humanidade fazerem ou adorarem outros deuses além de Allah subhanahu wa ta'ala. O Mujahid, o Qatada, o Ibn Jarir e Tabri nos seus tafsiris dizem que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perguntou aos mensageiros passados nessa viagem na mesquita de Jerusalém. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de ter rezado o salah, ele diz: ثم خرجت, depois eu saí da mesquita. فآتاني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن. Então o Jibril trouxe a mim 2 copos, um copo de vinho e um copo de leite. فاخترت اللبن, eu escolhi o leite. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام, o Jibril عليه الصلاة والسلام disse: أصبت الفطرة. Você, Muhammad, adquiriste uma religião natural, que é o Islã. وفي رواية: ولو أخذت الخمر لغويت أمتك. E se você escolhesse o vinho, o seu povo estaria perdido. Quando Jibril alayhi salatu wassalam trouxe o leite e o vinho, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam escolheu o leite. E o Jibril disse para ele que então escolheste uma religião natural. E a gente sabe que o vinho é haram, bebidas alcoólicas são haram. Hoje em dia tem pessoas denominam bebidas alcoólicas por nomes fora do próprio nome. Denominam por paraíso, este vinho é denominado por paraíso, e muitos nomes por aí. Então o hadith, que é relatado por Imam Abu Daud, وصححه الألباني, autenticado com o Imam Al-Albani, que é o hadith sahih,
que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: la yashrabanna nasu min ummati al-khamra, beberão certas pessoas do meu povo o vinho, yasumunaha bighayri ismiha, até que vão dar o nome contrário do próprio nome. Esse é um dos milagres do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam que deixou a humanidade. Hoje em dia, quando a gente escuta que esse tipo de vinho ou esse tipo de bebida é denominado por paraíso, então a gente sabe que estão a concretizar aquilo que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinha dito antes, que certas pessoas chamarão de bebidas alcoólicas nomes contrários do próprio nome. وفي رواية البخاري قال ثم عرج بي إلى السماء الدنيا. Continuamos com a nossa viagem. Depois o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que então fui levado para o primeiro céu do mundo. O primeiro céu do mundo. وفي صحيح البخاري عن أنس قال فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح. O Nabi Muhammad diz: quando eu cheguei com o Jibril no primeiro céu, antes de entrarmos lá, o Jibril falou com o guarda do céu: افتح, abre a porta. قال من هذا? Quem é esse que está a bater a porta? قال جبريل. O Jibril disse: o Jibril. قال هل معك أحد? Estás com alguém? قال نعم. Sim, معي محمد صلى الله عليه وسلم. Comigo está o Muhammad صلى الله عليه وسلم. فقال أرسل إلي. Foi dito para o Muhammad vir aqui? قال نعم. Exatamente. E no hadith que é relatado por Imam Malik, o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz que as pessoas ou os anjos do céu não conhecem o que Allah subhanahu wa ta'ala quer determinar aqui na terra, até que Allah subhanahu wa ta'ala diga a eles. فلما فتح علونا السماء الدنيا, quando o céu foi aberto, então nós subimos. فإذا رجل قاعد, de repente eu vi um homem sentado, على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. No seu lado direito existe multidão de pessoas, e no seu lado esquerdo existem tanta gente. إذا نظر قبل يمينه ضحك, quando aquela pessoa repara no seu lado direito, sorri. وإذا نظر قبل شماله بكى, e quando aquela pessoa repara no lado esquerdo, chora. فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. Então aquele homem levantou e disse: seja bem-vindo ao profeta, ao bom profeta, ao bom filho. قلت لجبريل من هذا? Eu perguntei ao Jibril: que é este? قال هذا آدم, وفي رواية هذا أبوك آدم. Este é o seu pai Adão. وهذه الأسودة عن يميني وعن شمالي نسم بني. E a multidão que está no lado direito e que está no lado esquerdo são corações dos seus filhos. É um exemplo de corações dos seus filhos. فأهل اليمين منهم أهل الجنة, os que estão do lado direito são os homens do paraíso. والأسودة التي عن شماله أهل النار, e a multidão que está no lado esquerdo são os homens do fogo. فإذا نظر عن يمينه ضحك, quando repara no seu lado direito sorri. وإذا نظر عن شماله بكى, e quando repara no seu lado esquerdo chora. Allah subhanahu wa ta'ala exemplificou para Adam alayhi salatu wa salam as tais almas. Não é que são as almas verídicas, porque a gente sabe que a alma de um kafir quando morre não ultrapassa no céu, como Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surat Al-A'raf: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. Na verdade, as pessoas que desmentiram nossos versículos e orgulharam-se acima dos nossos versículos, لا تفتح لهم أبواب السماء, não serão abertas para eles as portas do céu. ولا يدخلون الجنة, e não entrarão ao paraíso. حتى يلج الجمل في سم الخياط, até que passe o camelo na ponta de agulha. Então a alma de um kafir quando morre não ultrapassa o céu. Significa que aquelas almas que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu no lado direito do Adão e no lado esquerdo, aquelas almas dos kafirs não são aquelas próprias almas, como o Ibn al-Qayyim al-Jawzi, rahimahullah, ele diz no seu livro Ar-Ruh. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, depois de se encontrar com Adam alayhi salatu wassalam, ele foi no segundo céu, encontrou-se com Yahya e Isa. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando foi no segundo céu, ele encontrou-se com Yahya e Isa, encontrou-se com Yahya e Jesus.
Até o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, como vem relatado no hadith de Imam Muslim, de Anas, قال ثم عرج بنا إلى السماء الثانية. Depois eu subi para o céu seguinte. فاستفتح جبريل, o Jibril abriu a porta, o Jibril pediu com licença a porta. فقيل من? Foi dito que? قال جبريل, disse Jibril. قال ومن معك? Quem está contigo? قال محمد صلى الله عليه وسلم. Comigo está o Muhammad صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إلي? Foi dito Muhammad para vir aqui? قال قد أرسل إلي. Sim, foi dito. ففتح لنا, então a porta do céu foi aberta. Ele diz, o Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, فإذا أنا بيحيى وعيسى. De repente, eu já estava com Yahya e Jesus. فرحب بي ودعوا لي بخير. Eles congratularam-me e pediram dua para mim. مرحبا بالنبي صالح, seja bem-vindo ao bom profeta, والأخ الصالح, ou irmão bom, ou bom irmão. E o Jesus, a gente sabe que o Jesus é um profeta do Islão. E o Jesus recomendou depois dele que viria um profeta chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah diz no Surah As-Saff: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة. Recordem quando o Jesus, filho de Maria, disse ao povo de Israel, ao filho de Israel: na verdade eu sou o mensageiro de Allah a vós, e tenho comigo o que concretiza aquilo que estava na Torá, no livro de Moisés. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي, e eu estou a vos dar uma boa nova, estou a vos dar uma novidade, estou a vos dar uma boa nova, estou a vos anunciar uma novidade que virá a vós. بِرَسُولٍ, um profeta, يَأْتِي مِنْ بَعْدِي, que virá depois de mim, ismuhu Ahmad, chamado o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando abres a Bíblia também, no São João 14, São João, capítulo 14, versículo 25. Como também no São João, capítulo 16, versículo 7 a 16. Você encontrar o Jesus a falar de um profeta que virá depois dele, chamado Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E o Jesus, como o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já explicou, que ele virá. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, e esse hadith é relatado por Imam al-Bukhari e Muslim, de Abi Huraira. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا. Aproximou-vos ser enviado a vós, ou descer a vós, que o Jesus, filho de Maria, que virá com a pedagogia e com a justiça, não como um profeta, mas como um simples servos de Allah subhanahu wa ta'ala. O que ele vem fazer? O profeta já explicou e disse: فَيَكْسِرِ الصَّلِيبِ, vai destruir todas as cruzes, todos os santos, todos os ídolos. وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرِ, e vai matar todos os porcos. وَيَضَعَ الْجِزْيَةَ, e vai fazer desaparecer o imposto. وَيَفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ, e a riqueza vai ser abundante até que alguém rejeitará a riqueza que for dada pelo outro por causa de ter uma riqueza que lhe basta. حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. Até que nesse tempo que Jesus vier, alguém fazer um sijda, para ele será mais melhor que o mundo e o mundo que tem. يقول أبو هريرة رضي الله عنه, o Abu Huraira diz: اقرأوا إن شئتم, leiam se desejarem este versículo do Coran. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Na verdade, os judeus e cristãos vão acreditar ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aliás, na verdade, judeus e cristãos vão acreditar, لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ, vão acreditar o Jesus قَبْلَ مَوْتِهِ, antes da sua morte. Ou, na verdade, os judeus e cristãos vão acreditar que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam é um profeta real. E o Jesus está no mesmo caminho com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran que judeus e cristãos vão acreditar que esse Jesus era um profeta do Islã. Antes de Jesus morrer,
eles vão acreditar que o tal Jesus era um profeta do Islã, como Allah diz no Corão: وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Na verdade, os judeus e cristãos vão acreditar no Jesus, que ele era o mensageiro de Allah e o Islã antes dele ter morrido. Significa que o Jesus, quando vier neste mundo e as pessoas virem adquirir aquela realidade, porque hoje em dia os católicos estão perdidos, acham que Jesus era um profeta do cristianismo, enquanto Jesus era um profeta do Islã, e um profeta só enviado pela única terra. O Jesus só foi enviado para o povo de Israel, como Allah diz no Corão: وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. Ele é um profeta, é um mensageiro enviado para os filhos de Israel, como também vem no São Mateus, São João. Quando Jesus foi nas terras do Tiro e de Sidon e encontrou-se com uma mulher cananeia e disse-lhe: ó Jesus, socorra o meu filho, porque ele está totalmente endemoninhado. E os discípulos falaram com Jesus e disseram: ó Jesus, socorra esta senhora, porque ela está a vir atrás de nós gritando. O Jesus disse a eles: não fui enviado senão para as ovelhas da casa do Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos, isto é, do Israel, e dar aos cachorrinhos. Essa passagem encontra-se no São Mateus, o título: A Mulher Cananeia. E no São João, o título: A Mulher Cananeia. Vais ver que Jesus certificava que ele foi enviado só e só para uma determinada região, enquanto o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi enviado para toda a humanidade. Allah diz no Corão: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ. Não enviamos a ti, ó Muhammad, senão para toda a humanidade. E um outro versículo, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o Muhammad tem que dizer às pessoas: Inni Rasulullahi ilaykum jami'a. Eu sou o vosso mensageiro para todos. Depois o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam continuou com a sua viagem, foi no terceiro céu, encontrou-se com Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرُ الْحَسَنِ. Encontrei-me com Yusuf enquanto ele foi dado metade da beleza. Allah subhanahu wa ta'ala dividiu a beleza, metade para a humanidade, metade deu ao Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. E o Nabiullah Muhammad sallallahu foi no quarto céu, encontrou-se com o Nabiullah Idris, até que o profeta Muhammad recitou um versículo do Corão, a traduzir o sentido do versículo que está no Surat Maryam: وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا. Nós elevamos o Idris um lugar superior, que é o quarto céu. Ibn Abbas também fazia esse tipo de tafsir, Ibn Jarir e Tabari e Qurtubi, que وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, e elevamos o Idris a um lugar superior, é o quarto céu, ali onde o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou-se naquela viagem. E o profeta foi no quinto céu, encontrou-se com o Nabiullah Harun. E o profeta foi no sexto céu, encontrou-se com o Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam. E o profeta foi no sétimo céu, encontrou-se com o Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. O profeta Muhammad sallallahu diz: quando eu encontrei-me com Ibrahim, encontrei a ele enquanto a sua atrás existia uma casa chamada Beit al-Ma'mur, uma casa frequentada, uma casa que os anjos fazem tawaf, peregrinação. Até o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith relatado por Bukhari, esse hadith: وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَك ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Naquela casa entram cada dia 70,000 anjos a peregrinar e não voltam mais. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi até numa árvore chamada Sidrat al-Muntaha, a última árvore, ali onde o Jibril alayhi salatu wassalam habita. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: وَلَقَدْ رَآهُ نَزِلَةً أُخْرَى. Na verdade, o Muhammad viu a forma física real do Jibril outra vez.
inda Sidrat al-Muntaha, ali operante aquela última árvore chamada Sidrat al-Muntaha. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, e este hadith relatado por Bukhari, Muslim e Imam Hanbal, ele diz: wa idha arba'atun anhar, debaixo daquela árvore chamada Sidra sobressaem 4 rios. Naharan batinan, 2 rios internos, wa naharan dahiran, e 2 rios externos. Qultu ma hada ya Jibril. O que são esses? Esses rios são o quê? São quais rios esses? Então Jibril alayhi salatu wa salam disse: amma al-batinani fa fil jannah. Os rios internos estão lá no paraíso. Wa amma al-zahiran fa al-Nil wal-Furat. E os rios externos é o rio Nilo e o rio Eufrates. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu que a origem do rio Nilo e o rio Eufrates é lá. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu isso tudo. Isso tudo corresponde como milagres proféticas que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu pela sua forma física e real. Depois o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, como vem no Bukhari: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. Depois eu fui levado até que já eu estava no espaço. O profeta, depois de ultrapassar todos os céus, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto, quinto, sexto e sétimo, então o profeta estava no espaço. Ele disse que eu estava a escutar o som das canetas do destino. Depois o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi ao encontro do Allah subhanahu wa ta'ala. Não é que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam viu Allah subhanahu wa ta'ala cara a cara, mas o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi até debaixo de Arsh. Porque em muitos hadiths, quando o Nabi sallallahu alaihi wasallam foi perguntado: tu viste Allah subhanahu wa ta'ala na noite, naquela viagem? Ele disse que não. Então Allah subhanahu wa ta'ala obrigou ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam 50 salah. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando voltou e recebeu os 50 salah, quando passou ao Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, Musa perguntou a ele: ma faradallahu ala ummatika. O que Allah subhanahu wa ta'ala obrigou ao seu povo? Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam explicou ao Musa e disse: 50 salatin kulla yawm, 50 salat em cada dia. O Musa disse: não, ya Muhammad, irji ila rabbik fas'aluhu takhfif li ummatika. Ou Muhammad, tens que voltar ao Allah subhanahu wa ta'ala e pedir que Allah subhanahu wa ta'ala diminui ao seu povo. Fa inna ummataka la tutiqu dhalik. O seu povo não há de conseguir os 50 salat diário. Wa inni qad balawtu bi bani Israila wa khabartuhum. E eu também fui examinado como o meu povo, que é o povo de Israel. Fui dado um salat menor que esse salat e o meu povo não conseguiu. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam voltou e pediu a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah devolveu, ou Allah baixou o número de salat até 5. Por que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando passou pelo Ibrahim não falou nada? Ibrahim está no 7º céu. O profeta passou pelo Ibrahim não falou nada. O profeta, quando foi no 6º, foi quando Musa falou. O Ibn Taymiyyah, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ele diz que o Ibrahim é Khalilullah, é amigo de Deus. O Khalil yardi bima yuridu al-Khalil. E o amigo alegra daquilo que quer o amigo. Por isso o Ibrahim não falou. E o Muhammad é o Habib, é o amor. E o amor recebe e faz consoante o que o amor quer. Enquanto que o Musa alayhi salatu wassalam é Kalimur Rahman, aquele que fala com Allah subhanahu wa ta'ala. Por isso ele também teve essa oportunidade de falar ao Muhammad sallallahu alaihi wasallam que ele deve voltar e falar com Allah subhanahu wa ta'ala. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi baixado o salat até os 5 e voltou ao Musa. E o Musa alayhi salatu wassalam perguntou quantos salat que Allah deu, e disse 5. Disse: volta lá para Allah diminuir. Disse que não, eu já sinto vergonha. O Nabi Muhammad sallallahu também encontrou-se com o Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam nessa viagem. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran, no Surat As-Sajda:
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ. Na verdade, nós demos ao Moisés a Torá. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ. Não tenha dúvida, Muhammad, um dia tu vais encontrar este Musa. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. E fizemos ao Moisés ser um guia ou uma guia para o povo de Israel. O Qatada, o aluno de Ibn Mas'ud Ibn Abbas, Qatada, dizia que esse versículo, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam encontrou-se com o Musa alayhi salatu wassalam no cesto seu. Então o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele depois dali foi até no Jannah. MashaAllah. Como vê no Rawah al-Bukhari, Muslim, no hadith relatado por Imam al-Bukhari, Muslim e Imam Ahmad, de Anas também, ele diz, quando o profeta estava a contar sobre a noite, a viagem noturna, o profeta diz: "Dakhaltu al-Jannah fa idha ana binahar." Eu entrei no paraíso, de repente eu estava com um rio. Eu vi um rio em minha frente. Hafatahu khiyamul lu'lu. Nas extremidades existem tendas de pedras preciosas. وفي رواية ابن جرير: "Ma'uhu ashaddu bayadan min al-laban." A água é mais branca que o leite. وأحلى من العسل, é mais doce que o mel. O profeta diz: فَضَرَبْتُ بِيَدِي إِلَى مَا يَجْرِي فِيهِ الْمَاء. Eu bati com minhas mãos ali onde corre a água. Quer dizer, eu bati com minhas mãos a água. فَإِذَا مِسْكٌ أَثْفَرْ. A água tinha um cheiro de perfume completo. قلت: ما هذا يا جبريل? O que é isso, Jibril? قال: هذا الكوثر. Este é o rio chamado Kauthar. الذي أعطاكه الله. Aquele que Allah subhanahu wa ta'ala deu-te. Allah diz no Coran: "Inna a'tainaka al-Kauthara." Na verdade, Muhammad, nós te demos um rio chamado Kauthar. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, quando entrou no Jannah, ele começou a escutar certos passos, o som de passos de sapatos. Como vê no hadith relatado por Imam al-Bukhari, quando o profeta chegou ao mundo, chamou Bilal e disse: "Ya Bilal, bima sabaqtani fil Jannah, ma dakhaltu al-Jannah illa sami'tu khashkhashataka amami." O que fez com que você adiantasse no Jannah antes de mim? Eu não entrei no Jannah excepto eu estava a escutar os seus sons em minha frente. قال: "Ya Rasul Allah, ma adhantu qattu illa sallaytu rak'atayn." O Bilal disse: "Cada vez mais que eu faço azana, logo ao acabar, rezo sunnah, 2 rak'ah. وما أصابني حدث قدت إلا توضأت عنده." E cada vez mais que eu perco o wudu, eu faço o wudu. ورأيت أن لله علي ركعتين. E eu vejo que tenho que fazer 2 rak'ahs para Allah subhanahu wa ta'ala. Então faço. فقال صلى الله عليه وسلم بهما. Através desses 2 rak'ahs. Significa que o profeta Muhammad, quando entrou no Jannah, escutou os sons do Bilal. Homem que estava a andar na terra, mas os seus sons estavam a tocar no Jannah, MashaAllah. Depois o profeta sallallahu também foi visitar o Jahannama. O Ibn al-Qayyim al-Jawzi diz no seu livro Zad al-Ma'ad: "Wara'a Malikan khazin an-nar." E o profeta, quando foi no fogo lá, viu o Malik, o guarda do inferno, wa huwa la yadhhak. Enquanto ele não sorri. O profeta viu um anjo chamado Malik, que é guarda do inferno, que não sorri. Está totalmente zangado. E o Nabi Muhammad sallallahu também no fogo viu uma árvore chamada árvore de Zakum. É uma árvore que Allah subhanahu wa ta'ala guardou no inferno como castigo dos kafirs. Allah diz no Surat al-Isra: "وَمَا جَعَلَّ الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةِ فِي الْقُرْآنِ." قال ابن جرير الطبري وقرطبي ومجاهد وقتادة والضحاك وربيع بن أنس أنها شجرة الزقوم. Allah diz no Coran: "وَمَا جَعَلَّ الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ." Não fizemos esta visão que você, Muhammad, viu, essa viagem que você fez de sair no mundo, até no 7º céu, até no Jannah, até debaixo do Arshi, até no inferno, excepto um exame para a humanidade. وَالشَّجَرَةِ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ. E também fizemos com que aquela árvore amaldiçoada no Alcorão, que é Shajarat al-Zakum, que Allah diz: "Inna Shajarat al-Zakum tu'amul athim." Na verdade, a árvore de Zakum é a comida do desobediente.
Tudo fizemos como um exame da humanidade. Quando o Nabi Salama voltou e disse para a humanidade que eu fui no Jannah, hoje eu fiz viagem para o Jerusalém, fui ao 7º céu, fui até no Jannah, fui debaixo do Arsh, fui no Jannah, fui no Jahannam. As pessoas não acreditaram. No Jahannam viu uma árvore, os Quraishitas de Mecca começaram a dizer, não viste a árvore nada. Qual é essa árvore de Zakum que você viu? A árvore de Zakum para nós é uma tamareira. O Abu Jahl a dizer isso. É uma tamareira que a gente vai comer. Então isso tudo foi um exame da humanidade. E essa viagem toda, Allah subhanahu wa ta'ala fez com que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saísse do mundo para o 7º céu. Foi um dos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam efetuou para a humanidade. E existem tantos e tantos e tantos milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já fez e milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam já mencionou e estão a acontecer, e milagres que ainda estão a chegar e ainda não aconteceram. Por isso, milagres do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam são tantos. São tantos. Só nós fizemos um pequeno resumo através de 5 ou 7 milagres que o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fez. E cada um de nós tem que saber que este é um profeta de Allah. E Allah subhanahu wa ta'ala já falou o seu caso e disse: وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Quem obedecer o mensageiro, obedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala. O Ibn Taymiyyah rahimahullah dizia que se nós analisarmos este versículo do Coran, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, quem obedecer a Muhammad, obedeceu a Allah, chegaremos à conclusão que o Muhammad sallallahu alaihi wasallam tem um grande valor glorioso em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.